Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast. O Believecast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral, presidida pelo nosso querido pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria especial de ter aqui comigo o meu amigo pastor Huber Dan. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Eliel. Para mim é um privilégio estar aqui, uma alegria, conhecendo aqui o ambiente e estar participando aqui do Believecast, E para mim é uma alegria estar conversando contigo, que é o meu amigo pessoal, meu amigo de ministério. Estou muito feliz. Amém, que alegria. E eu tenho bastante perguntas hoje, mas tem uma que eu sempre gosto de fazer, que é pensar sobre onde surge, a realidade da vivência do Huber Dan, Como é que foi essa experiência? Eu gosto sempre de perguntar, porque eu sei que muitas pessoas que nos acompanham aqui, às vezes não são cristãs, às vezes estão olhando o testemunho pessoal de alguns e sendo impactados por isso. Como é que surge essa realidade? Nasceu num lar cristão, não cristão? Enfim, conta para nós um pouquinho. Bem. Pastor Léo, eu nasci num berço cristão, Meu avô, ele foi pastor Ovídio de Souza Lima, e ele fundou muitas igrejas, no estado do Paraná, em várias cidades do estado, no interior do estado. E fundou também a igreja, a Assembleia de Deus, ali no São Domingos, que é do Ministério de Curitiba. Uhum. Então, ali no São Domingos, essa igreja que foi fundada pelo meu avô, pela minha família, ali eu cresci nessa igreja, E então meu pai, cristão, mãe também cristã, e fui apresentado na igreja. A mesma igreja ali do São Domingos? Isso, essa igreja que foi fundada pelo meu avô, pela minha família. E ali eu fui apresentado, ali que eu tive experiências, com o Senhor, e cresci nesse ambiente. Então, participei do Ministério de Crianças, naquela igreja, desde a base, que era o Joias de Cristo lá. Uhum. Daí depois participei dos adolescentes, a transição para o Ministério de Adolescentes, para o Ministério de Jovens e até ser consagrado, Uhum. Mas assim, o que é mais marcante na minha vida foi onde realmente eu tive uma experiência com Deus com 15 anos de idade. Uhum. Até então, eu sempre estava ali na igreja, Então, ia para a escola bíblica desde criança, Ia para a igreja. Mas chegou uma altura ali, já adolescente, em que a igreja já não estava me atraindo muito, E daí eu ia para a igreja forçado, Meu pai fazia eu ir para a igreja, me levava forçado. E então, assim, eu tinha pavor, de pastor que usava terno, de usar terno. Rapaz. E eu não queria, assim, é claro, ser um cristão, mas não queria, assim, ter nenhum envolvimento com igreja, sabe? Não participar de nenhum ministério e de não ser assíduo na igreja. No entanto, em 2005, eu com 15 anos de idade, eu estava em um culto lá, era uma confraternização de jovens. E naquela noite foi uma noite muito especial para mim, Aquela noite eu tive realmente um encontro com o Senhor, onde eu tive a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Olha que legal. Foi uma experiência muito linda, uma experiência tremenda. E eu tinha, assim, vários amigos, que estavam, assim, um pouco fora da igreja, junto comigo, E eles foram tendo experiência com Deus e se firmando na igreja. Eu fui ficando só, Uhum. E daí, nessa confraternização, Deus falou fortemente no meu coração e me lembro que eu comecei a chorar, sabe? E de repente eu estava lá na frente ali para receber a oração, orando e já aos prantos, sabe? Sentindo muita presença de Deus. Eu me lembro até hoje que fizeram assim um círculo, em volta de mim, os meus amigos, uma corrente assim, e começaram a orar. E tinha uma pessoa que estava comigo também ali, me abraçando. Foi onde que eu fui batizado com o Espírito Santo. Que legal, Uma com 15 anos. experiência muito linda, com 15 anos. Uhum. Tive essa experiência. E daí a minha percepção, mudou, Daí eu comecei a amar a igreja, Amar a igreja, a ser assíduo na igreja, a querer conhecer mais a Deus, ter experiência com Deus, em oração, em consagração, em devoção, em estudo da palavra de Deus. Foi aí, então, com 15 anos que eu comecei a realmente ter uma
uma experiência com Deus, ainda que, né, eu tenha nascido num berço cristão. Legal. E eu acho interessante porque é uma virada de chave, né? Você está falando de um Roberdan antes dessa experiência e depois dessa experiência. Quase um Paulo lá na estrada de Damasco. E nesse dia que você vai para a igreja, você não está indo com essa pretensão de ter essa experiência com o Espírito Santo, né? Você chega lá e, como um culto normal, e no momento do culto recebe essa No momento graça. do culto, o Senhor, então, fui batizado com o Espírito Santo e tive essa experiência maravilhosa, né? Que legal. E uma mudança, né? Uma mudança de vida, né? Que legal. Muito bom. Mudança muito linda mesmo. E a partir desse momento, assim, até na questão da vivência na igreja, você se torna um pouco mais participativo, envolvido nos ministérios? Tem uma Isso. mudança nesse sentido também? Daí eu comecei a realmente me entregar, né? Me entreguei realmente para o Senhor, né? Essa experiência foi tão profunda, tão marcante na minha vida, que eu me decidi de realmente, né, de ter uma vida consagrada a Deus, né? Entreguei minha vida totalmente a Deus mesmo. E daí então, eu comecei já aos 15 anos, ter o desejo, né, de ser obreiro, né? Então eu já participava dos adolescentes, né? Passei para os jovens, né? Então começou a surgir essa vontade de trabalhar na igreja, né? De trabalhar, de estar envolvido nas atividades da igreja, né? E surgiu a vontade, né, o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, né, que eu não tinha aquele conhecimento teológico, né, não tinha muito aquela base, né? Era um conhecimento que a gente aprendia, né? Adquirido na convívio ali. De convivência, mas não assim um conhecimento teológico, né? E daí eu comecei já com 16 anos por aí a estudar teologia. Eu entrei num curso da IETAD, né? Que tinha um núcleo lá no campo de Curitiba. Então eu fiz a IETAD, né? Estudei a IETAD e tudo mais, né? Então com 15 anos após essa experiência eu já comecei a pregar na igreja. Olha, que legal. Comecei já a pregar, a ministrar. E me lembro que até meu pai sempre foi um incentivador no meu ministério, né? Sempre ele foi um incentivador, né? Tanto que me criou ali na igreja, né? E daí falaram para ele que eu estava pregando e ele não acreditou. Falou, mas será pregando? Imaginou ele, né? Né? Deve ser muito fraquinho pregando. Como que ele deve pregar, né? E daí teve uma noite que me chamaram para pregar num domingo mesmo, né? Lá no São Domingos, é uma igreja grande, uma igreja que comporta ali em torno de 300 pessoas, né? E daí ministrei, ele estava lá no culto, né? E ele ficou impressionado e viu realmente, né, Deus na minha vida e o chamado que eu tinha para o ministério, né? Para o ministério, para ser obreiro, né? Que legal. Mas aí inicia uma vida de ministério e de pregação também? Você, a partir daí Isso. começa... Daí, eu conheci a minha esposa, né, com 19 anos, um pouco antes, casei com 19, conheci minha esposa, filha de pastor, que é a Kelly, né, uma mulher extraordinária, conheci ela e casei com ela, casei com 19 anos, e a minha vida sempre foi, daí, participando na igreja, das atividades na igreja. Então, nesse período, né, eu fui líder de jovens, né, fui pastor de jovens na igreja, fui líder de missões, líder de evangelismo, né, comecei então a ter responsabilidades na igreja e exercer algumas atividades. Então me casei com 19 anos e com 21 anos eu fui indicado para ser presbítero, né, o meu pastor, que era na época o pastor Lauri Marcondes, ele me indicou para ser presbítero e eu fui consagrado ao presbitério com 21 anos, né, lá no campo de Curitiba, né? Que legal, Acredito cara. que seja um presbítero mais novo ali, né? Com 21 anos já presbítero, né? E sempre participando da igreja, né? Sempre participando das atividades da igreja, em diversos ministérios, né? E tudo mais. Mas foi uma experiência boa, uma experiência marcante, né? Exerci o ministério de presbítero por 10 anos, 10 anos, né, sendo presbítero, e tendo experiências incríveis, né? Experiências, né, como obreiro, no ministério, na pregação, né? Nos ministérios de igreja, tendo experiências extraordinárias, né?
E daí, com 21 anos de idade, me veio o desejo de fazer a faculdade de teologia. Eu senti que eu precisava de ter um bacharel, né? Fui lá, me inscrevi, fiz o vestibular, passei no vestibular e comecei a fazer o bacharelado em teologia, né? E foi uma experiência muito boa, um crescimento enorme para minha vida. Um Uhum. crescimento muito grande mesmo, sabe? Um crescimento muito grande. E aquilo me ajudou, né? Me deu suporte, né? Para mim trabalhar na igreja, né? Pregar, ensinar. Vinha fazendo diversas atividades na igreja, né? E, e daí lá na faculdade eu conheci o pastor Ivan Panício. Olha aí a conexão. Eu já conhecia ele assim de vê-lo pregar, né? Na época ele pregava, né, no Brasil todo, viajava tudo e pregava lá nas confraternizações lá na minha igreja, lá no São Domingos, onde eu estava lá. E daí lá na faculdade eu conheci ele de perto, né? A gente teve essa aproximação porque ele era professor lá, professor de teologia. Depois ele se tornou diretor lá também. Então eu conheci ele lá, né? Tive uma aproximação com ele, com o pastor Eliel Gabi também, que foi meu professor lá, né? Tive uma aproximação enorme com ele, né? E o pastor Ivan, nessa época, ele congregava, auxiliava, era o copastor do pastor Carlos Eduardo lá na Água Verde, que era uma congregação, né, da Assembleia de Deus de Curitiba lá na Água Verde. O pastor Carlos era pastor lá. E o pastor Ivan estava lá, o pastor Eliel estava lá, e comecei a ter o desejo de conhecer lá, né? Então, terminei a faculdade de teologia, me formei, graças a Deus, né? E daí depois, logo em seguida, eu comecei a faculdade de Direito. Fiz o vestibular e comecei a estudar Direito, né? Então, logo no início ali, quando eu estava estudando a faculdade de Direito, eu tive o desejo de ir para lá, de congregar lá no Água Verde, né? Eu precisava disso, né? É, Foi um momento, né, na faculdade teológica, né, de teologia, onde eu comecei a ser levado, né, pela teologia liberal, né? Então ali aquilo começou muito a me atrair, começou e eu comecei, Encantando. me encantou de tal maneira que eu comecei a esfriar na fé. Começou, sabe, dar uma Uhum. esfriada, sabe? Então assim, nesse período, nesse momento assim, eu já estava pensando em ir para outras igrejas, porque eu já não entendia a forma, né, conforme a teologia era da igreja, conforme era o pensamento, né, devido a Tava dando essa conflito. corrente, né, estava num conflito muito grande, né, Uhum. e aquilo começou a esfriar e entrei realmente, né, nessa teologia, na teologia liberal. Então tudo da Bíblia não interpretava o pé da letra, tudo era simbológico, né, tudo era mito, né, e daí eu precisava de estar próximo de pessoas que realmente me ajudassem, Uhum. né? Pessoas que me mentoreassem, que me ajudassem. Porque eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Teve amigos que acabaram entrando, né, ali na faculdade juntos, né, estudando tudo. Entraram fervorosos e acabaram, né, se esfriando, né? Acabaram se esfriando, saindo da igreja, né? E, enfim. E foi então que eu me vi, né, nessa necessidade de procurar pessoas que me ajudassem, né? Então, eu conversei com a esposa, né, e fomos lá no Água Verde, né, Visitar, conhecer o visitar, campo. conhecer lá a igreja, sondar lá né, o campo, né, e já conhecia, né, o pastor Liel, o Gabi, conhecia o pastor Ivan, né, já eram amigos lá da faculdade. Foi então que conheci o pastor Carlos Eduardo, né. O pastor Carlos Eduardo também conhecia de vista, né, e já enxergava como um grande homem de Deus, né? No campo de Curitiba, já, né? Um grande pregador, ensinador, né? Muito conhecimento, muita graça de Deus. E lá daí a gente, a gente se conheceu, né? A gente se conheceu e gostei da igreja, gostei né? O pastor muito carismático e passei a conhecer o pastor Carlos Eduardo. E naquela noite, né?
que eu fui lá visitar com a minha família. No final do culto, conversei e falei, ó, pastor, eu senti no coração, eu vou congregar aqui, né? Aqui na igreja. Ele ficou feliz, na hora orou, tudo mais. Então eu tive, né, passei daí a ter novas experiências, né? Onde o pastor Carlos Eduardo, pastor Ivan, pastor Eliel, né, me ajudaram, né, a sair daquele conflito onde eu estava. Uhum. Então foi um período bom, porque nesses ministérios ali, em diversos ministérios que tinha ali na Água Verde, o pastor Carlos ele começou a me dar responsabilidades na igreja. Uhum. Né? Então ele me colocou para ser líder de jovem, líder de evangelismo, né? Para ajudar no Opportunity Time, né? Para ajudar lá também. E começou aquele processo de mentoreamento, esse trabalho de treinamento. Né? Uhum. Pastor Carlos, então, me formando para ser um pastor. Uhum. Né? Então, nessas experiências na Água Verde, eu cheguei machucado, sabe? Machucado, um pouco frio, desanimado. E ali eu fui restaurado naquela igreja, sabe? Com experiências lindas, restaurado, né? Sendo ministrado com palavras pelo pastor Carlos Eduardo e tudo mais, né? E fui restaurado, então, o pastor Carlos percebeu, né? Essa chamada, essa vocação, né? E então a gente sentava, conversava, passava responsabilidades, e ele dizia, olha, eu estou te preparando, né, para você conhecer todas essas, né, esses ministérios, para você ter essa experiência, porque você vai ser um pastor. E para você ser um pastor, já era uma preparação. Para você ser um pastor, você tem que conhecer todos os ministérios. Né? E eu aceitava, né? E daí comecei a trabalhar, tudo mais, né? E foi uma experiência muito boa. Né? Uhum. Foi uma experiência linda demais. E daí o pastor Carlos Eduardo, ele assumiu, foi chamado, né, convidado para assumir ali como presidente na Assembleia de Deus em Colombo. Uhum. Né? E ele foi lá assumir, foi para lá, né? Foi assumir. E na época chegou o pastor Eli, né? Um grande pastor também. E eu fiquei um tempo com esse pastor ainda, né? Mas com o desejo de acompanhar o mestre, né? De acompanhá-lo. E daí, nesse período, eu fiquei ali, o pastor Eli me ajudou muito também, um grande pastor, um amigo. Ele me chamou para ser co-pastor dele, lá no Água Verde. Então, eu fiquei ali um tempo como co-pastor, já tendo essas experiências ali no Água Verde como co-pastor do pastor Eli, né? E daí, passado um tempo, né? Então, a gente sentiu que realmente fechou o nosso ciclo ali. E a gente, né? Eu, a esposa, né? A família decidiu de ir para Colombo, né? Uhum. Ir para Colombo juntamente para estar com o pastor Carlos Eduardo. O pastor Carlos Eduardo já estava 1 ano já no campo de Colombo, né? Na DCMI. Então, eu fui com a família para Colombo, para estar junto com o pastor Carlos Eduardo. E chegando lá, fiquei um tempo na sede, auxiliando o pastor Carlos e tudo mais. E foi quando o pastor Carlos ele me chamou, né? Em dizer que tinha planos comigo para ser um dirigente de igreja. Uhum. Né? E qual que era, né? O que eu achava e tudo mais, né? E então, aceitei esse desafio, né? Fui lá, tive essa experiência como dirigente de igreja, na primeira igreja que eu fui pastor, né, que é a igreja do Campo Pequeno. Uhum. Então, ali no campo de Colombo, já estou indo para 5 anos, né, 5 anos ali, e aproximadamente é o tempo que eu estou tendo essas experiências Que legal. de dirigente de igreja, Uhum. dirigente de igreja. Né? Então, com 31 anos, fui indicado a evangelista, né, indicado a evangelista com 31 anos, e este ano ordenado a pastor. Né? Mas foi um trabalho, né? Foi Um processo, né? processo, né? Desde os 15 anos, quando tive essa experiência com Deus, uma preparação, né? Para chegar, né? Até eu ter essa experiência, né? Como pastor e já está aí, já com quase 5 anos, né? Tendo essa experiência, né? Experiências maravilhosas, né? Dirigindo igreja, pastoreando, ajudando Uhum. pessoas, cuidando de pessoas, né? E é claro, continuando, né, sendo mentoreado pelo pastor Carlos Eduardo. Carlos. Eu Legal. tenho um carinho e um apreço enorme por ele.
Nosso pastor é uma bênção especial e a gente acho que é muito agraciado por Deus de poder ter esse privilégio de ser mentoreado, cuidado, pastoreado por ele. E a gente sempre diz, né, que ele enxerga às vezes na gente aquilo que a gente mesmo às vezes não consegue perceber, né? Um perfil de um líder visionário. Eu queria voltar um pouquinho só ali, porque eu sei que muitos criaram uma ideia equivocada sobre teologia, por exemplo, né? Alguns são contrários ao estudo teológico porque na visão natural, não, a gente só precisa de graça, precisa de oração, precisa de unção do Espírito, não precisa de teologia. Mas no teu caso, você já falou, não, já comecei fazendo a ETAD e depois, né, entro num curso de bacharel em teologia. E esse curso de bacharel em teologia, você acha que a influência que houve, né, dessa teologia liberal, é claro, ela poderia ter te conduzido para te afastar, para te distanciar mesmo, para esfriar teu coração, mudar totalmente a perspectiva. Mas hoje, se você tivesse que incentivar um jovem, né, que está pensando, tem essa mesma percepção, não, eu quero ser um obreiro, eu quero me envolver na obra do Senhor, eu queria fazer um curso teológico, o que você diria para essa pessoa? Né? Porque ela pode ser que tenha esse mesmo medo. Eu ouvi, antes de fazer a formação teológica, cuidado, porque senão, né, você pode perder a fé, enfim. O que você falaria para essa pessoa, até para acalmar o coração dela nesse sentido? Com você certeza, que é professor de teologia também, né? Vale lembrar, hein? Com certeza eu iria dizer para fazer teologia, fazer o bacharel em teologia. É fundamental, né? Não só o bacharel, mas qualquer curso, né? Sendo um curso bom, né? Um curso excelente, vale a pena sim fazer, né? E até posteriormente vi vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele teve uma experiência parecida também, né? Onde ele saiu da faculdade de teologia um ateu, quase um ateu, né? E ele precisou de outras orientações do professor para ele, então, né? Voltar para o caminho. Voltar para o caminho que estava para o caminho errado. Mas, assim, eu com certeza eu iria aconselhar para fazer, sim, teologia, né? E tudo, né? Depende também de qual é, né, o ensino, a instituição, se é uma instituição séria, se não é uma instituição séria, quais são os professores, né, quais são as ementas que eles utilizam, né, naquela universidade e tudo mais, né? Então, assim, é interessante nesse ponto aí, porque o pastor Carlos ele era presidente da Associação Educacional das Assembleias de Deus, né? E ele, com aquela visão de águia, ele já percebeu que precisava de trazer uma teologia pentecostal, né, ali para aquela instituição, né? E ele trabalhou, né, com relação a isso, né? Mas é óbvio que a pessoa, quando ela vai estudar, ela precisa de verificar também outras correntes, não se apegar apenas a uma corrente teológica, né? Existem várias correntes teológicas, né? E dentro dessas várias correntes teológicas, é claro, né, de pegar para ela, né, extrair para ela aquilo que é bom, né? Aquilo que ajuda, agregar, né? que agrega, que faz a pessoa ir para frente, faz a pessoa crescer, se desenvolver, né? Se aquilo ali não está fazendo bem para a pessoa, né? Aquilo está esfriando, a pessoa está se retrocedendo ou está ficando infeliz com aquilo, para abandonar esse tipo de teologia que realmente é uma teologia que vai ser, né, prejudicial que vai para ela. ser prejudicial para ela. É interessante essa palavra tua, porque eu acho que duas coisas a gente pode destacar aí. Você está dizendo assim que é necessário encontrar uma instituição onde haja uma preocupação, uma seriedade, eu acho que até pensando que esteja próximo com a tradição que a pessoa faz parte, né? Se faz parte de uma tradição pentecostal, procurar uma instituição que tenha uma perspectiva nesse sentido, né? Claro que lá vai ser exposto a outras visões, outras percepções, mas é também, para além da instituição, ter alguém que seja esse mentor, né? Que ajude a pessoa até no momento da crise a ser conduzido nesse processo, mas uma pessoa de confiança, né? Não pode ser como nesse caso do Augusto Nicodemos aí, que é um professor que está puxando para um lado equivocado. Então, uma boa instituição, né, com uma mentoria boa para ajudar a pessoa, porque é tudo novo, né? O cara Tudo entra novo, na faculdade, nossa, quanta coisa surge, se aprofunda ainda mais, mas uma boa instituição com uma boa orientação é um caminho saudável. É um caminho saudável. Maravilha. Você falou também que iniciou a formação, já concluiu, já é um advogado, mas teve formação em Direito.
que despertou esse desejo? Sempre foi um desejo teu fazer a formação em Direito ou É surgiu? bem curioso essa questão. E envolve várias questões. Várias questões. A primeira questão é que ela é um sonho que vem de criança. É um sonho que vem Olha de aí. criança. Eu me lembro que os meus pais, né, eles acabaram se divorciando, né? E meu pai, ele, né, não podia me deixar eu sozinho em casa com a minha irmã, né? Que minha mãe tinha saído de casa, tudo mais, né? E daí meu pai, ele era obrigado a me levar para a delegacia. Meu pai, ele é escrivão de polícia, hoje aposentado, escrivão de polícia civil. Então eu cresci num ambiente de delegacia. Ele era o escrivão, então ele conversava lá com o delegado, né? Ó, não tem onde deixar meus filhos, preciso trazer para cá. E às vezes até contrariando a vontade dos delegados, ele levava. Então ele fazia uma mesinha ali do lado da mesa dele, né? E ali a gente ficava estudando as coisas de escola, né? Então eu cresci nesse ambiente dentro de delegacia. Então eu vi meu pai fazendo inquérito policial, flagrante, né? Fazendo oitivas, né? Oitivas de vítima, do criminoso. Então eu cresci nesse ambiente. Então meu pai, ele passou por várias delegacias, né? Dentro de Curitiba ou até nas regiões metropolitanas, e eu junto com ele, tendo essas experiências, né? Experiências que começou a me formar, né? Ali dentro dessa delegacia. Não sei como isso seria visto hoje, né? Uma criança, né? Frequentando esse local. Frequentando, mas meu pai não tinha o que fazer, né? Ele levava para a delegacia, né? Porque ali realmente a pessoa vê de tudo, vê o tipo do crime, vê o criminoso e vê várias coisas dentro do escrivão que vai relatar ali, é dali que vai, né, para o delegado, do delegado manda para o Ministério Público vai para o juiz. Então tá tudo ali. Tudo Né? ali. As oitivas, as provas, tudo ali. E não é uma opção, é uma necessidade, né? Era uma necessidade. Ou era isso, ou era não, isso, né? não era a vontade dele. Então, às vezes, ele tinha plantão, madrugada, e ele acordava de madrugada, acordava a gente, eu ia com sono e ia lá com ele também lá. Então, daí começou a surgir essa vontade de ser advogado, porque eu comecei a ver vários advogados lá também, né? Então, ali eu comecei a perceber essa complexidade, né, das relações humanas. Comecei a verificar essas complexidades. E daí surgiu, então, essa vontade, né, de estudar direito, né, e essa visão de promover a justiça também. Então, é algo ali que veio já desde criança eu tinha Ali essa que vontade. Né? Desde criança eu tinha essa vontade. Mas como o ministério falou mais alto, estava muito envolvido na igreja, eu tinha o seguinte pensamento: eu vou fazer teologia primeiro, o bacharel em teologia, né, para o meu ministério. Eu terminando a faculdade de teologia, eu inicio a faculdade de direito, tudo programado já. Eu inicio a faculdade de direito. Então, acabou e iniciei. E daí comecei a verificar vários pastores, né? Por exemplo, o pastor Carlos Eduardo está sendo muito citado hoje aqui, né? Mas é um mestre, é um pai, né? Um grande mentor. E o pastor Carlos Eduardo, sempre eu via ele de longe, né? Aquele grande pastor que era e um grande advogado, né? O pastor Carlos então, já era advogado do Ministério da Assembleia de Deus de Curitiba, diretor, né, do Conselho Jurídico do Estado do Paraná, da CIEADEP, né? Eu comecei a verificar isso, né? Falei, puxa, é possível, né, conciliar, né, teologia com outros saberes, principalmente com o direito, né? E eu gostava daquilo, foi onde que eu comecei, então, a estudar direito, veio essa vontade de ser advogado. Legal, legal. Eu vou voltar só um pouquinho aqui para a gente pegar um pouco da questão pastoral, mas daqui a pouco a gente volta na questão jurídica, até para a gente falar sobre a Secretaria de Patrimônio, que Sim. você lidera, enfim. Mas voltando na questão pastoral, então, você vem para Colombo, assume a congregação do Campo Pequeno, e como é que foi essa experiência de assumir a primeira congregação? Como é que você se sentiu nisso, assim, no teu coração? Olha, foi uma experiência desafiadora, né? Muito, muito desafiador. E foi uma experiência que foi muito boa, né? Para mim colocar em prática aquilo que eu já estava aprendendo, né? E já tinha atuado. Então, assim, aquele mentoreamento que eu já vinha lá de trás, né? Os meus líderes ensinando, o pastor Carlos dizendo, olha, né? Trabalha assim, já preparando. Então, quando cheguei ali, já não foi não teve, né, aquele peso, não foi tão difícil de lidar com essa questão pastoral, porque a gente já tinha experiência, já havia
adquirido experiência, então a gente, né, já tinha uma experiência para lidar com as situações, né, de ministério, de pastor, de tudo mais, né, como você, né, administrar tudo aquilo, né, então a gente já tinha essa vivência, experiência, né? uma vivência, então assim, foi tranquilo, né, foi tranquilo. E você ficou quanto tempo lá no Campo Lá no Pequeno? Campo Pequeno eu fiquei 3 anos. 3 anos. É. 3 anos. Aí depois você vem para a igreja sede Fui pra novamente? sede e depois voltei novamente a pastorear, né? Agora a tá dirigir igreja no Moinho no Velho. Moinho Velho, né? Porque é uma vocação, é aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu vejo pessoas, né, dizendo, olha, você tem que procurar o que você é bom, o que você faz, né? O que você gosta de fazer, né? E minha chamada é isso, né? É pastorear, é ser pastor de igreja. Até por muitos anos sempre eu fiquei procurando, né? Puxa, qual que é a minha vocação, né? O que eu posso fazer de excelente? O que eu posso fazer de melhor, né? Tem pessoas que se acham em muitas coisas, né? Como um bom vendedor, como, enfim, como, né? Em outros lugares e outras coisas. Mas eu, com o tempo, fui percebendo que realmente a minha chamada é pastoral. Né? É ser um pastor de igreja. Pastor de igreja. Que legal. E hoje, assim, pastoreando, você com certeza enfrenta desafios e dificuldades nesse processo, que é natural, todo pastor vai passar por isso. Mas tem alguma coisa em específico que você percebeu assim que era uma dificuldade que realmente você tinha que focar para tentar melhorar nisso, ou aperfeiçoar, ou, né, mudar aquela circunstância para conseguir pastorear de maneira que fosse bom para você e para a igreja onde você está inserido? Alguma coisa em específico nesse sentido, não? Então, pastor, ali quando você está pastoreando, né, você está cuidando de igreja, você tem que saber se relacionar com as pessoas, né? Tem que ter um jogo de cintura, né? Você tem que ser muito flexível, né? Então, eu acredito assim que um dos desafios maiores, né, do líder, né, com os liderados, é você conseguir, né, se relacionar, a conversar, né, a lidar com as pessoas, né, e trabalhar na vida dessas pessoas, moldar essas pessoas, sem você ser estúpido, né, sem você ser áspero. Então você tem que fazer aquilo com amor, aconselhando, né? Você tem que ter um jogo de cintura enorme. Um tato especial, né? Porque ali na igreja está lidando com vários tipos de pessoas, né? Com várias personalidades, né? Pessoas, vários tipos de, né? de pessoas, perfis, né? de perfis. Então ali você tem que ter um jogo de cintura. O pastor ele tem que saber lidar com as pessoas. Então eu acredito assim que a experiência, né, muito assim, uma experiência que eu tive como um pastor de igreja, foi eu me aperfeiçoar nessa questão de você se relacionar, de você ser flexível, de você ter um jogo de cintura, né? Muitas das vezes, então, o teu membro lá, o irmão da igreja, vem, às vezes você pega um cara com pavio curto, né? Ele vem e às vezes acaba, né? Às vezes acaba falando, né? Falando coisa, agindo energeticamente. E você não pode, você tem que, você é um pastor, né? Você Tem que manter o controle. você tem que manter o controle e tudo mais, né? Uhum. E, então, assim, essa experiência na igreja, né? Ela é muito desafiador, né? A forma que o pastor, ele se relaciona, né? Então, o cristão tá ali, o irmão, a irmã tá ali, né? O público tá ali, eles precisam também desenvolver na vida, né? De ter um desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo ele vai trabalhar muito a respeito, né, de desenvolver pessoas, crescer pessoas. Né? Principalmente a igreja de Corinto, a gente observa isso, como que o apóstolo Paulo, né, ele almejava que aquela igreja tivesse mais avançada, né, mas apenas estava engateando ainda, né, estava como cheio de dificuldades. bebê, cheio de dificuldades. Então o pastor, através da palavra dele, né, através do ensino, através da pregação, que ele vai ajudar, através da palavra, a moldar aquela pessoa. Agora, como que eu vou pregar, ensinar, né, sem dar indireta na pessoa, para a pessoa, né, não se achar, puxa, o pastor está falando e é para me ofender. É o sermão, né? carapuça, né? Já tem a cabeça certa. O pastor está falando aí, ele está falando, ele sabe, alguém contou para ele, ele está falando porque ele sabe. Então é um jogo de cintura, não somente no tato de conversa,
né, nessas conversas pastoral, mas também como lá em cima do púlpito, na hora de ensinar e pregar, né, para você Corrigir, né? corrigir, exortar, para trabalhar nas vidas, né? Trabalhar e ver o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas. É legal essa palavra porque acho que faz eco aquilo que o Tiago diz, né? Tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Então, eu vejo que essa experiência de lidar com pessoas, se a gente não conseguir ouvir e gerir aquilo que a gente ouve, pode inflamar o nosso coração e pode inflamar a nossa narrativa, né? A forma com que a gente responde a isso. Eu acho que é muito desafiador. Mas é um processo transformador, né? O pessoal fala muito hoje em inteligência emocional, né? Esse é um termo técnico, mas que pastores, líderes, diretores de empresa, qualquer um que está liderando pessoas, precisa aprender a gerir. Porque senão não vai conseguir. Não, né? senão não consegue. Você falou, você está lidando com um que tem um temperamento mais tranquilo, mais calmo, mas o outro já é mais agitado. E não só isso também. Às vezes as pessoas estão cheias de problemas, né? Cheias de dificuldades. Às vezes nem sabe o que a pessoa passou. Chega carregado, né? Chega ali, carregado, teve lá um desentendimento no trabalho, né? Ou você bateu o carro, tá passando por problema financeiro, tá com uma doença, né? Ou sofrendo com alguma enfermidade. Então, às vezes, a pessoa acaba agindo, né? Dessa forma. Então, o pastor tem que saber lidar, administrar as emoções. Com certeza. Não é fácil, né? Porque às vezes ele mesmo está lidando com as dele, ele vai ter que aprender a lidar com as dos outros. O Daniel Goleman fala mesmo no livro lá, né, de inteligência emocional, ele cita isso que você falou, que às vezes quando a gente começa a olhar o contexto da pessoa, ela chega pra gente, você já enfrentou isso no ministério, a pessoa tá toda esbaforida ali, né? Cheia de sentimentos misturados, enfim. Quando você olha pro contexto dela e se pergunta o porquê será que ela chegou assim? Será que teve alguma coisa que afetou ela ao longo do caminho? Isso já cria vínculo de empatia e já acalma o teu coração para resolver a situação. Para ajudar a pessoa. Porque às vezes não é pessoal, ela não tá vindo para te ofender, ela só tá coitadinha. Tá precisando de ajuda, né? Tá meio... Perdeu o controle, né? E aí precisa de auxílio nesse sentido. Legal, muito importante. Acho que fica a dica para outros líderes que ter uma inteligência emocional, uma gestão emocional é um passo importante para lidar com essas pessoas. Interessante demais. Entrando aqui, agora mais na questão, foi dito aqui que você é líder da Secretaria de Patrimônios da Igreja. E alguém pode se perguntar nesse sentido, mas o que um líder ou uma Secretaria de Patrimônio faz dentro da igreja? Qual que é a funcionalidade dela? Você pode explicar para nós um pouquinho? Sim. A Secretaria de Patrimônio, ele cuida dos bens da igreja. Né? Então, a igreja ela é um patrimônio espiritual e também um patrimônio cultural que se desenvolve com o passar do tempo. E a gente cuida, então, dos bens, né? A gente cuida ali da cultura, do que é patrimonial da igreja, tudo que é de bens da igreja. Então, desde um aparelho de som, de um microfone, né? Ou até mesmo o próprio templo, né? O próprio templo. E não só templo físico, né? Mas também com documentos desse templo, com documentações, né? E tudo mais. Mas a Secretaria de Patrimônio, ele protege os bens, né? É uma secretaria que tem o seu objetivo de proteger e de zelar o bem, de preservar o bem, seja qual for o bem. Pode ser desde um terreno, uma construção, ou coisas pequenas. Né? Um microfone, aparelho de som, púlpito, tudo deve ser, então, zelado, administrado, né? Por essa secretaria. Entendi. Porque ali são bens de irmãos, né? Ali que é da igreja, né? Que é um bem da igreja. Né? Então, ali foi adquirido com ofertas, com dízimos, né? Então, por isso que tem esse cuidado, né? Tem esse apreço, esse zelo, porque são coisas que é da igreja, né? É da igreja. Então, a secretaria, o objetivo dela é de cuidar, de proteger e administrar né, os bens que são de patrimônio da igreja. E é interessante porque, como você disse, é um bem comum da igreja, mas que precisa ser cuidado e gerido por alguém, né? Apesar de ser de todo mundo, mas todo mundo tem responsabilidade de cuidar, mas a Secretaria de Patrimônio, ela está pensando em um cuidado, de certa forma, superior, né? Mais intencional nesse sentido, porque acho que você pode explicar muito melhor para a gente, por exemplo, né, um terreno que não esteja legalizado ou que precise de algum ajuste na prefeitura, em algum órgão, para deixar aquilo alinhado. Isso pode fazer até com que a igreja perca o terreno, a propriedade que está sobre o terreno. Né? Então, com certeza. Essa dificuldade pode ocasionar se não tiver essa visão nesse sentido. Visão, né?
até multas, interdição da igreja, a igreja ser interditada, ou perder realmente a igreja, perder o templo, né? Então envolve todas essas questões, né? Todas essas questões. Mas quando o pastor Carlos ele me convidou para assumir a Secretaria de Patrimônio, né? Então ele passou, né, algumas questões ali que era para gerir ali, né? Então tinha alguns bens que estavam irregulares, né, algumas igrejas, alguns imóveis irregulares, e isso é comum, né? Em todo campo acaba tendo uma igreja irregular, né? Porque os nossos antepassados, eles não tinham muito conhecimento com lei, com legislação, com essas coisas, né? Então saiu abrindo trabalho. E isso é glorioso, é honroso, né? Quantas igrejas tem hoje, né? Que foram conquistadas, né? Pelos nossos antepassados, até mesmo meu avô, né? Quantas igrejas que ele não abriu. A do São Domingos mesmo, quando ele fundou aquela igreja, era uma igreja que era no local irregular, né? Olha aí. Então, assim, nossos antepassados abriram muito ponto de pregação, muitas igrejas, construíram muitas igrejas, e às vezes, né, em lugares irregulares, que não tinha documentação, ou comprava lá um imóvel, né, fazia um contrato de compra e venda de gaveta, né? Então, às vezes, tinha lá uma matrícula, mas não averbava isso na matrícula, e o antigo proprietário morria, tinha que ir para inventário, então começa a vir uma bola de neve, né? Não só isso, às vezes, né, vai fazer alguma obra, né, alguma construção, alguma reforma, né? Eu vou ampliar a igreja aqui, né? E não tinha ideia que precisa procurar a prefeitura, né? Que tem um plano diretor, né? Tem, né, uma legislação sobre como construir, a forma, a metragem, tudo, um engenheiro, né? E os pastores mesmo que faziam na igreja, faziam um mutirão, né? Vamos aqui, os irmãos, vamos ajudar aqui, Levanta a parede, levantava quebra a parede, aqui. aumentava, ampliava e tudo mais, né? Então, isso aí começou a gerar muitas igrejas irregulares. Irregulares, né? Então, nós tínhamos algumas igrejas também, né, irregulares, e assim, um marco assim, né, do trabalho da secretaria, dessa atuação de secretaria, foi a regularização de 11 imóveis da nossa igreja, né, da DSMI. Então, 11 imóveis que a gente regularizou através da Secretaria de Patrimônio. Mas, assim, envolve muitas coisas, né? Muitas coisas envolvem a Secretaria de Patrimônio. Então, por exemplo, a pessoa que quer fazer lá, né, para evitar de que esse imóvel esteja irregular e quer ampliar, quer construir, quer fazer uma reforma, ele tem que procurar a prefeitura, tem que ter, né, a guia amarela, tem que verificar qual que é o plano diretor, precisa de um engenheiro, né, para fazer todo o plano, né, construir aquilo com autorização, com alvará de construção, tudo mais, para ficar legal, né, para ficar legal. E depois, né, isso aí é verbado em registro de imóveis, tudo mais, para ter ali já na matrícula tudo, né, essa questão. E daí, quando não se faz assim, a Secretaria de Patrimônio tem que fazer essa regularização daí, né? Precisa fazer essa regularização. Então vai precisar, né, de engenheiro, tudo mais, para verificar se foi feito de acordo, conforme a legislação ou não. Se não foi feito, tem que colocar, né, conforme ali, né, as diretrizes dessa legislação, né, para daí você conseguir essa regularização e fazer a retificação no registro de imóveis, para fazer essa retificação, né? Por exemplo, também, né, tem muita questão de compra e venda, né? Aqueles contratos de gaveta, né? E esse contrato de gaveta, ele até assim tem, né, surge assim, ele tem um efeito assim na área jurídica, mas não tal igual o registro de imóveis, né? O que vale é o registro de imóveis, né? Então, às vezes a pessoa acaba comprando ali né, um ponto, um terreno, uma igreja, para fazer uma igreja, e acaba não procurando, né, fazer escritura de compra e venda, procurar o registro de imóveis, né, fazer o registro para ter, né, a matrícula, averbar na matrícula, né? E daí
também isso faz parte da Secretaria de Patrimônio para fazer essa regularização, né? Uhum. Porque o imóvel daí está irregular, precisa fazer essa regularização. Uhum. Então, por exemplo, não foi averbado, a gente então vai procurar, né, o antigo proprietário, de fazer uma escritura pública, de ir lá né, pagar o imposto, ter um imposto disso, que é de transição de imóveis, né? E daí tem que, no registro de imóveis, tem que fazer a averbação para ter na matrícula ali que realmente aquilo foi vendido para a igreja, que a igreja comprou e aquilo vai estar Uhum. no registro de imóveis, né? Ou, às vezes, acontece de o antigo proprietário morrer, né? Aí, ó. Daí começa a complicar o negócio. Daí já sai um pouco do âmbito administrativo e já entra no âmbito do judicial. Uhum. Porque daí tem que fazer um inventário, né? Precisa inventariar aquilo. E às vezes acaba tendo problema com a família, né? Daí você não consegue regularizar, tem O acordo foi dificuldade de com... regularizar aquilo em um inventário. Daí Uhum. existem outros meios, né? Às vezes até um uso capião do imóvel, que às vezes a igreja está lá muitos anos lá, já tem o direito do uso capião, né? Uhum. Então você pode verificar que essa questão da Secretaria de Patrimônio, ela envolve desde o âmbito administrativo, né, até o âmbito judicial. Uhum. Daí a gente já está falando de coisas um pouco mais complexas, né? Uhum. Daí já envolve direito, né? Envolve Uhum. ter esse conhecimento, né? E tem uma coisa interessante que você falou, porque às vezes até quando, há décadas atrás, quando foi adquirido o imóvel, a forma com que foi feita, pode ser que foi feito dentro de um padrão de lei que agora precisa de uma adequação, né, de certa forma, né, para que seja regularizado de alguma maneira. E eu acho que vale a pena frisar que isso pode causar tanto prejuízo como perda de imóvel, às vezes até multas, né? Então, assim, pensando em administrar os recursos da igreja, se a gente não se preocupa com isso, a gente está tendo uma má administração, né? Um recurso que entrou com fruto de anos, às vezes, de contribuição de irmãos, uma má gestão nesse sentido pode fazer com que coisas preciosas ali, né, patrimônios, sejam perdidos por causa dessa incapacidade de enxergar a necessidade de Essa uma adequação. capacidade, porque se a igreja ela está construindo um imóvel, né, e ali não tem lá, né, autorização do corpo de bombeiro, que também faz parte, né, não tem Uhum, alvará de construção, essa igreja vai ser interditada. uhum, Vai ser interditada, vai gerar multas também, a é. igreja vai ter que pagar. Então, várias coisas, né, que acaba Dando vários problemas, dando né? vários problemas na igreja. Porque o pessoal ainda tem, alguns ainda nutrem a ideia de que a igreja é um organismo vivo, enfim, né? Mas é um organismo que necessita de uma base organizacional mínima, né? Tem que Como ter uma essa da... base organizacional, isso Você não, mesmo. não sabe como se defender diante de... Assim, às vezes também acontece de imóvel alugado, né? Imóvel alugado. Uhum, E, e ali aquele imóvel está alugado, já faz anos já que está alugado, né? Eu não estou dizendo que acontece aqui, mas pô, qualquer pode lugar pode ter, acontecer né? em qualquer lugar, né? Não que isso aconteceu na DCMI, né? Mas, por exemplo, igreja que é alugada, né? Então tem um dirigente lá. E o dirigente olha, puxa, essa igreja aqui já estamos tanto tempo, acho que vamos quebrar essa parede aqui, vamos ampliar essa parede aqui, né? E sem comunicar, né? No caso, a A direção. administração da igreja que administra isso, que contrata a igreja, que tem o contato, né? Com a pessoa que aluga, né? Com o locador, né? E às vezes acaba então fazendo essas coisas, né? E isso acaba mexendo na estrutura da igreja. E isso também pode gerar muito aborrecimento também, né? Uhum, Como danos materiais, né? O dono ali, ele não queria que quebrasse a igreja. Eu falei que quebrou a igreja. Puxa, a igreja é alugada, né? Não pode fazer isso, uhum, né? Então isso aí gera uma ação civil, né? De a pessoa ter que pagar, reparar aquele dano, né? Reparar dano. Isso acaba, né, gerando essa demanda judicial sem necessidade, né? Sem uhum, necessidade. Então, quando se trata de uma igreja que é alugada, ah, de maneira alguma pode se mexer na estrutura da igreja. O que é uhum, estrutural não se pode mexer, uhum. né? Muitas das vezes a pessoa quer mexer, mexe, né, com uma área que não pode mexer e às vezes acabando
dando até um risco das pessoas que estão indo embaixo, né? Às vezes a pessoa mexe ali, né? Algo que é uma coluna, né? Alguma coisa que está sustentando uma laje, Compromete, né? né? Compromete ali, né? Aquele patrimônio, e daí colocando em risco a vida dos irmãos que estão ali Uhum, cultuando, e aquilo desaba para baixo, né? uhum. Então tem de ter esse cuidado, né? E é Esse cuidado de interessante nesse igreja que é caso, alugada. que igual você comentou, foi mexido estruturalmente sem a autorização ou a formalização disso com o proprietário. Deus o livre e guarde. Acontece uma tragédia lá. A responsabilidade vai recair Aí sobre recair a sobre a igreja, né? igreja. Sobre a igreja. Sobre a igreja. E essa é a dificuldade. Tem uma outra questão também, não sei se é pertinente a gente trazer, mas é sobre a questão de isenção de IPTU, não sei se... Muito pertinente. Pertinente porque a gente faz os pedidos, né? A secretaria faz os pedidos todo ano, né? Da isenção de IPTU, né? Uhum, Desses tributos, né? E então a igreja ela tem o direito, né? Isso é uma emenda constitucional, né? Está uhum, na Constituição. Hoje não somente consegue a isenção de imposto das igrejas próprias, como também de igrejas que são alugadas. uhum, Então a gente consegue todo ano, né, um valor expressivo, né, um valor muito expressivo da isenção, né, de imposto, que é o IPTU, né, de todas as nossas igrejas, das igrejas que são próprias e também das igrejas que são alugadas, né, que têm fins ali para ser um templo religioso uhum. também. Então, pensando nisso, né, eu acho que você olhar para, independente de quanto seja o número de igrejas que estejam ali alocadas, mas se você tem uma isenção de IPTU, você já tem também um outro cuidado com um recurso, né? Com dinheiro, né, da Porque eu posso igreja. utilizar para outras Tá finalidades ali. destinado para quantas coisas? É um valor bem expressivo. Uhum. É um valor bem expressivo. Quanto mais E, propriedades, mais. e muitas das vezes a igreja acaba pagando aquilo sem necessidade, né? Uhum, E quando consegue essas isenção, que é um direito, né? uhum. Adquirido, que por lei e tudo mais, o quanto é economia que não traz para a igreja, né? Legal. E essa isenção, ela pode ser tanto com imóveis próprios quanto alugados, é possível? Imóveis próprios e também imóveis alugados. Ah, tá interessante. Muito bom. Daí a pessoa deve procurar, né, a prefeitura para ver o que eles exigem ali, né? E geralmente são coisas simples, né? É a matrícula se for um imóvel próprio, já é mais fácil, né? Um imóvel Uhum, próprio, né? Então, geralmente pede ali a matrícula do, do imóvel, pede o IPTU do ano, um requerimento ali, né? Um requerimento ali com o pedido, né? uhum, Assinatura pelo pastor presidente, né? Coloca ali a ata da diretoria, tudo mais, coloca o estatuto também e, uhum, e faz esse protocolo diretamente na prefeitura pedindo essa imunidade uhum. tributária. Quando é uma igreja alugada, são os mesmos documentos, mas daí acrescenta o contrato de locação, Ah, entendi. né? E daí identifica ali que trata-se de uma igreja alugada. Legal, é uma excelente percepção de utilizar os recursos da melhor maneira possível, né? E pensando ainda na questão de patrimônios, existe também aquele trabalho que é feito de inventariar os materiais, né? Até para ter um controle, porque a gente pensa sobre igreja e é um de uso comum, mas tem equipamento que existia até um mês atrás, mas daqui a pouco vai se procurar, já não está presente ali, né? Que fim levou essa questão? Então, ter essa preocupação que vocês também fazem de inventariar é uma forma de monitorar entradas e saídas Isso. Essa é também, né, um dos objetivos, né, da secretaria, Uhum, é de fazer o levantamento e o cadastro de todos os bens que a igreja tem, uhum, todos os bens, aparelho de mídia, de som, microfone, púlpito, cadeiras, tudo que tiver de bem, que tem valor agregado, uhum, ali a gente faz então, né, através de uma plataforma, faz o cadastro, né, em que local que está essa igreja, e ela fica então ali cadastrada. uhum, Então a gente sabe exatamente que aquele bem está em tal lugar. uhum, Então quando por exemplo, esse bem ele saiu, né, para uma manutenção. Então isso é avisado então à Secretaria do Patrimônio e a secretaria então já especifica já ali na plataforma que aquele bem ele foi, né, saiu para fazer uma manutenção, para fazer um conserto ou algo do tipo. uhum. Então, tem essa questão de administrar os bens, né? Às vezes, quando os bens acaba a igreja, né? Passando um aparelho de som para outra igreja, também é informado para a secretaria para saber, A tá no nosso movimentação ali. cadastro,
né, aonde que está Uhum. esse bem. Isso aí é um cuidado, né, um zelo cuidado. também com os bens da igreja, e é importante que quando o dirigente ele acaba tendo aquela transição de dirigente, o dirigente acaba indo para outro lugar, foi remanejado para outro lugar, vai entrar outro dirigente, né? Então o novo dirigente que assume, né, ele já recebe ali aquele inventário dos bens que tem a igreja lá, a congregação que ele está assumindo, né? Uhum. E daí né, ele vai verificar e passa a ser responsável por aquele bem que está ali na igreja. Uhum. Isso é muito importante, porque isso não acontece aqui, mas acontece em outros lugares, né? De sumir, né? Uma guitarra, sumir um, um aparelho de som, sumir lá, né? Uhum. Um monte Até de isso que coisa. eu ia te perguntar, porque às vezes a pessoa vem, né, tá ali congregando, enfim, e doou alguma coisa para a igreja. Aí doou lá, mas aí, ou por mudança de dirigente, a pessoa quis sair, há um arrependimento lá na doação. Se não há uma formalização desse processo de doação, igual numa troca dessa de dirigente, né? O dirigente que saiu e a família foi junto. E aí o equipamento era relacionado à família. Isso acontece bastante, né? né? Quando falo que acontece, não estou dizendo que acontece, né, na nossa igreja, mas acontece em geral aí. Tenho experiência de outros lugares que aconteceu. A pessoa doa lá, né? A pessoa faz a doação. Ah, eu estou doando aqui a TV para a igreja, estou doando aqui, né? Ou o data show, estou doando aqui o púlpito, os bancos, né? O aparelho de som, a mesa de som, né? Estou doando. Instrumento musical. Daí, às vezes, a pessoa tem, né, algum conflito ali com o dirigente, alguma coisa que não gostou, aí eu vou embora, mas eu vou levar tudo. E leva tudo, né? Leva o data show, leva o aparelho de som, leva as cadeiras, leva tudo, né? E isso é muito triste porque se doou é da igreja. Uhum. Se doou é da igreja. É por isso que a Secretaria de Patrimônio também é responsável em fazer esse termo de doação, né? Primeiramente, verificar se aquele bem lá é doado ou é emprestado, Uhum. porque às vezes a pessoa, não, eu só emprestei. Não, tá ok, se emprestou, então deixa do jeito que tá. Uhum. A pessoa vai ter o direito de pegar a hora que quiser, que é Uhum. dela, tá emprestado. Agora, se a pessoa doou, daí é diferente. Daí aquele bem ele passa a ser da igreja. Uhum. Daí é necessário, então, ter um termo termo de doação, a pessoa assina, né, tudo do ano, porque daí é um bem da igreja, a pessoa jamais pode sair e querer levantar o bem, porque daí ela doou, que ele é da igreja, né? Uhum. E aí a igreja se resguarda até de ficar desprovida, porque dependendo do equipamento que essa pessoa supostamente doou e agora está querendo levar embora, e não foi feito nenhum termo, né, de comprometimento, a igreja vai ficar desamparada, né? Imagina se é um equipamento de som, né, alguma coisa se que seja... som, fica sem som a igreja. Não tem jeito. Então é uma forma de cuidar até dentro desse processo aqui. É uma forma de cuidar. A gente está caminhando para o final e eu gostaria de fazer duas perguntas aqui, até para você trazer para quem nos acompanha. Uma nesse sentido da Secretaria de Patrimônio, né, que você lidera, e a outra na questão pastoral. Com relação à Secretaria de Patrimônio, quem sabe pastores que estão nos acompanhando estão pensando aqui, de tudo que você disse, né, de todas essas dicas, de todos esses insights, né, da importância de ter essa secretaria, alguém ainda está reflexivo. Mas o que você diria para esse pastor, né, que precisa, né, estabelecer isso até como uma forma de resguardar a igreja? O que seria uma palavra de conscientização, de estímulo para esse pastor, para ele iniciar uma secretaria de patrimônio? O que ele precisa também, né, para iniciar? Então, assim, aconselho a ter essa secretaria, ter um cuidado, porque os bens é da igreja, né? Então, aquilo tem um valor enorme, né? Um valor material e um valor também sentimental, um valor espiritual também aquilo. Uhum. Aquilo é da igreja. E aquilo como sendo, né, uma ferramenta da igreja, precisa de zelo, precisa de cuidado, precisa de preservação, né? Aquilo tem que ser preservado. Então, o pastor, ele para iniciar uma secretaria de patrimônio, ele precisa de pessoas, né, que tenham um pouco de entendimento de legislação. Não precisa ser um advogado necessariamente? Não necessariamente. Se for, melhor. Uhum. Né? Mas não necessariamente. A pessoa tem um conhecimento de legislação, de leis e tudo mais. Ter um conhecimento um pouco também de gestão, porque a pessoa vai administrar. Uhum. Né? Ela vai fazer gestão daquilo. Né? Ter um conhecimento de gestão. A pessoa precisa de uma plataforma, né, para estar arquivando aqueles documentos,
né? Até a gente tem todos os nossos documentos, todos eles estão em plataforma ou estão em nuvem, não estão somente em papel, Uhum. porque papel pode ter extraviado, pode Uhum. perder, pode pegar Uma fogo, fatalidade, pode acontecer muita coisa com o papel, mas a gente tem aquilo já arquivado, né? Tem Uhum. aquilo na Um nuvem, tem software. tudo software, tudo separado, Uhum. tudo guardado, tudo organizado. Então o pastor precisa de ter uma plataforma disso, né? Para ter esse armazenamento, né? E ter a ideia que o patrimônio ele é um serviço que é um serviço para a igreja, né? É um serviço que a pessoa faz voluntariamente para a igreja. É um serviço para a igreja, né? Então aquele patrimônio é da igreja. Então a pessoa ela faz aquilo com amor, com zelo, porque aquilo, né, é uma forma de ela estar adorando a Deus com aquilo. Uhum. Né? Também é uma adoração. Ela está preservando, cuidando do patrimônio, é uma adoração, é um serviço também, né, da casa de Deus, né? Que Deus recebe isso como adoração. Mas ter a ideia também que esse trabalho do patrimônio também é uma profissão, né? Também é uma profissão, Olha aí. porque aquilo envolve diversas coisas, né? Como com prefeitura, às vezes até mesmo com justiça, né? Então a pessoa tem que levar aquilo, né, sério, né? Como uma adoração, mas aquilo sério, respeitando as diretrizes legais, né? Fazendo aquilo tudo corretamente para não ter um tipo de problema, né? Uhum. Uma demanda judicial, né? Uhum. Que nem, por exemplo, às vezes o dirigente lá ele acaba nessas reformas para ampliar alguma coisa da igreja, contratando lá uma pessoa para trabalhar lá, né? E aquilo a administração não sabe, o pastor chamou lá, ele levanta uma oferta dos irmãos e fica pagando lá. Vamos dizer que ele ficou lá 1 mês, 2 meses trabalhando. Uhum. Então essa pessoa ela pode entrar com um vínculo trabalhista, né? Com uma ação trabalhista contra a igreja. Uhum. Né? E às vezes a administração nem estava sabendo disso, né? Mas é responsável. Vai ter que arcar com Vai arcar com tudo, com todas as responsabilidades. Então, assim, nesse trabalho do patrimônio é trabalhar com proatividade, né? Para se blindar de qualquer tipo de problema que venha acontecer. bem preventivo mesmo. Preventivo, né? Preventivo. Então a gente está preventivo. É claro, se acontecer alguma coisa, a gente vai defender, né? Na esfera administrativa, na esfera judicial. Mas a Uhum. ideia é prevenir. Uhum. Então o pastor, ele tem que ter essa ideia, né? Do perigo, né? Uhum. Que isso pode, né? Dos danos que isso pode causar para a igreja dele, onde ele está pastoreando, né? Uhum. Então ele precisa trabalhar com a prevenção. Ah, mas não vejo necessidade, a gente nunca teve problema aqui. Mas agora é a hora de ter. Para Né? que não ocorra, Para que né? não ocorra problema. Né? Então é hora de você, além de você cuidar, zelar das coisas, né? Bens materiais, seja qual for elas, né? Como também trabalhar nessa questão da prevenção. Prevenção. Maravilha. Eu acho que essa palavra fica, né, para um alerta de que se não aconteceu, como você disse, pode acontecer. Então vamos evitar que isso aconteça, porque às vezes muitos caixas, né, de igrejas podem ser profundamente prejudicados, quebrarem por causa dessa questão nesse sentido. A segunda palavra é relacionada à vida ministerial, né? Querendo ou não, somos obreiros jovens e estamos caminhando, temos tido oportunidades muito preciosas da parte de Deus de aprender e estar ao lado de pessoas muito importantes, mas sempre existe ao longo do processo esse olhar de analisar a vida e ver que algumas lições nós aprendemos ao longo do caminho, às vezes com um pouco de sofrimento a mais do que deveria. Então, para obreiros hoje, né, jovens que estão lá como o Ruberdan de 15 anos, que teve a experiência com o Espírito Santo, estão querendo se envolver na vida do ministério, que tipo de conselho você daria para eles hoje? Eu aconselharia, primeiramente, procurar um mentor, né? Procurar uma pessoa que ele possa confiar a sua vida, abrir o coração, que possa lhe ajudar, onde ele possa estar se aconselhando, né? Um mentor, uma pessoa já com muita experiência, né? Uma pessoa já que tenha uma experiência grande, uma pessoa experimentada, a pessoa já sucedida ministerialmente, para ser orientada por essa pessoa. Segundo conselho
é o estudo, né? A pessoa hoje é fundamental o obreiro, o pastor, ele ter um estudo, né? Não falo do ensino médio, isso é importante, é fundamental, mas de ter também outras, Uhum. né? De ter formações, graduações, né? Isso é muito importante, Uhum. né? Teologia é o básico, né? Bacharel em teologia é o básico que um pastor deve ter, é o básico, né? E sempre estar estudando, né? Estudando. Alguma coisa que tenha afinidade, sempre Se estar atualizando ali, sempre né? se atualizando. Principalmente em algumas áreas, né? Como a área de administração, o pastor ele vai fazer a administração na igreja onde ele vai estar fazendo gestão. Uhum. Então ele precisa de um estudo, não precisa ser um bacharel, uma graduação, é um curso que a pessoa, Técnico, um um curso técnico, né? técnico, alguma coisa para a pessoa ter um pouco de conhecimento, ter um norte pelo menos, né? Uhum. Então a pessoa tem um pouco um entendimento de administração, um entendimento um pouco sobre legislação, sobre leis, né? Um entendimento um pouco sobre tecnologias, principalmente hoje, né? Nessa era que a gente vive, né? É, a gente hoje tudo é tecnologia. E a igreja precisa acompanhar isso também. Uhum. Senão a igreja fica uma igreja retrógrada, não é? Obsoleto, né? Né? Fica Fica ultrapassado. ultrapassado. Então, hoje é fundamental, né? A pessoa ter um conhecimento de tecnologia, né? Até mesmo de inteligência artificial também, faz parte da tecnologia, um pouco né? de finanças e tudo mais. Então, né? Ter uma ideia um pouco de tudo e sempre estudar. Se tiver um curso, tá ótimo. Se tiver uma graduação, melhor ainda. Isso vai ajudar, né? No ministério, como suporte do ministério. Tudo é ferramenta, né? Tudo é ferramenta e vai ajudar até mesmo a teologia dele. A teologia dele. Isso me veio agora aqui, né? Me veio aqui em mente a ideia, né? De um teólogo alemão por nome de Paul Tillich. Uhum. Ele tem uma teologia sistemática, foi um teólogo alemão, um grande teólogo, né? Ele era teólogo e também filósofo. E ele dizia sempre, né? Uma das suas obras, ele ensina sobre essa importância da teologia e a correlação com outros saberes também. Uhum. Então isso agrega muito à teologia, muito aquilo que o pastor ele vai ensinar, que ele vai pregar, Uhum. né? Aquilo vai agregar, vai trazer, né, um enriquecimento enorme para a sua teologia, né? Uhum. Essa correlação com outros saberes. Então Uhum. é muito importante que o pastor ele estude e nunca pare de estudar, Uhum. né? O apóstolo Paulo estava lá preso no corredor da morte e ele pede lá os pergaminhos lá, pronto para morrer, ele queria ler. Uhum. Então o pastor ele precisa disso, né? Precisa conhecer, né? Precisa conhecer. E outra, por último, né, para Ah, finalizar, já deu horário aí. Por último, é estar, né, na posição, né, em prontidão, como um soldado, né? Soldado pronto para a guerra. uhum. Estar em prontidão para quando ele for convidado para assumir um ministério, para assumir uma igreja, para assumir, né, seja qual for o trabalho, ele está pronto, né, ele está pronto, ele está com experiência, ele tem aquela capacitação, né, ele está preparado para assumir aquilo. Uhum. E por último, é ter a graça de Deus, né? Amém. Isso é a graça de Deus, a vocação de Deus, né? Ter a vocação de Deus, isso é mais importante, e a graça de Deus. Amém. Esses aí são os conselhos. Amém. Essa palavra que você usou ali de estar preparado, eu gosto de um termo que o pastor Carlos usa, ele disse viabilizar, né? Estar preparado para aquilo que, se surgir a oportunidade, você está ali pronto para poder, Pronto. né, assumir a responsabilidade para Seja qual ajudar o for, reino de para Deus, ajudar né? o reino. Amém. Eu não vou me preparar, né? Primeiro vai chamar para eu me preparar. Não, já está preparado. Eu gosto de pensar assim, você seria capaz de ser operado por um médico que começou agora a faculdade, né? Não, mas eu vou fazer a Eu vou faculdade. fazer uma especialização, aguenta mais uns 2 meses aí que eu Exato. faço uma especialização. Vou ficar bom pra essa vou fazer cirurgia. uma cirurgia. Ninguém vai querer. Não vai. Vai querer já uma pessoa já com, né? Que esteja apta para fazer, né? Meu amigo, muita gratidão a Deus por esse momento especial, por tudo esse compartilhar. O desejo é que Deus continue te abençoando em tudo. Você, tua família, tua caminhada. E que através de você Deus continue abençoando muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Agradeço de coração por essa presença e pelo teu tempo. Obrigado, meu amigo. Para mim é uma alegria. Sabe que você é um amigo, né? Amém. É uma das grandes coisas que eu conquistei aqui na igreja, aqui da DCME,
foi amizade de muitas pessoas e a tua, né, em especial. Amém, Né? meu amigo. Pastor Eliel, meu amigo, um grande amigo, né? E tamo junto. Amém. Deus abençoe. Amém. Foi Obrigado. muito bom ter esse tempo aqui de conversa, de bate-papo. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, pega esse conteúdo, compartilha com outras pessoas, porque assim como você foi impactado e abençoado, outras pessoas também podem ser. Se inscreva no nosso canal, curte esse conteúdo e eu tenho certeza que o propósito de Deus de edificar vidas, transformar pessoas, vai se tornar ainda mais potencializado através desse conteúdo. Até o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e um grande abraço.